tá cada vez mais forte terapia, né? Eu acredito que eu acredito que as pessoas estão dispersando. É porque tinha preconceito antes. Minha mãe é psicóloga, né? Então eu já fiz. Eu já fiz várias psicólogas, tá? Já fui várias vezes quando era mais jovem. Mas eu sei que as pessoas têm preconceito com isso porque elas falam assim: não, eu não sou doente da cabeça. É meio que associado a uma fragilidade você estar indo a um psicólogo. Né? Tipo... E na verdade é interessante isso, né? Porque a doença mental ela é vista como uma doença moral, certo? A gente precisou, de certa forma, expandir o conceito de doença mental, de sofrimento mental, para que as pessoas se entendessem dessa forma, né? Então, de certa maneira, antigamente não, hoje ainda, atualmente, se a pessoa tem uma doença mental, ou ela é fraca da cabeça... associa a fraqueza, normalmente, para mim, assim. Ou ela é endemoniada, ou ela é, sei lá, uma pessoa malvada, do mal, entendeu? Então, eu acho que existiu muito preconceito com as doenças mentais. Acontece que a gente está vivendo um momento onde esses aspectos que dizem respeito ao sofrimento mental, eles estão prevalecendo sobre outras necessidades, certo? Se você voltar 30 anos no passado, as nossas necessidades eram outras naquele momento, né? A gente alcançou muita coisa e a gente continua se sentindo mal, né? E aí a pessoa diz, pô, mas olha só, cara, eu estou com emprego, eu estou ganhando dinheiro, conquistei um monte de coisa, mas cara, tô mal, não consigo dormir, não consigo mais me sentir motivado, não consigo me conectar com as pessoas que são importantes para mim, não consigo organizar meu tempo, não consigo ter momentos de tranquilidade, não consigo baixar a minha ansiedade. E essa sintomatologia, cara, ela, de certa forma, ela se expandiu muito. E a gente começou também, a partir da internet, a ter mais informação sobre doença mental. Né? E aí, quando as pessoas começaram a ter mais informação sobre doença mental, as pessoas começaram a pensar, pô, mas eu acho que eu tenho isso. Virou até moda ter... TDAH. Tem um pessoal que Sou TDAH. Tem um pessoal que fala muito disso, sabe, cara? Inclusive, algumas pessoas me perguntam sobre isso, assim, digo, você não acha que tá demais agora? Todo mundo tem TDAH, autismo. Não acho que tá demais, não, cara. Acho que tá bem adequado. Mas tem pessoas que de repente estão se autodiagnosticando. Olha, se tem, é um problema, porque para fazer um diagnóstico é difícil. Você precisa de um profissional, às vezes demais de um profissional para ter um diagnóstico. Um diagnóstico é uma investigação que envolve tempo, técnicas e uma diversidade de informação, né? Nem sempre é fácil, né? Alguns diagnósticos duram anos, algumas pessoas vão ficar a vida toda para receber um diagnóstico, certo? Porque diagnóstico em doença mental é um negócio complicado. Mas o sofrimento mental, ele é uma coisa que, de certa forma, ele ocorre de maneira mais generalizada, né? Em determinadas situações são mais complexas e mais difíceis para a gente. A gente está começando a descobrir que a gente pode ter um benefício em uma série de intervenções terapêuticas, como a farmacoterapia, a psicoterapia, para lidar com essas questões, que nem sempre a gente está preparado para lidar efetivamente com o contexto onde a gente está inserido, que é um contexto que mudou muito. Você imagina, cara, você imagina, Monark, aliás, em que momento da minha vida, aos 15 anos, lá em 1986, eu ia pensar que um vídeo, eu ia pensar que eu ia conseguir fazer um vídeo, certo? Mas que o vídeo meu ia ter, sei lá, 200 mil pessoas vendo. Eu não consigo nem calcular esse número na cabeça, sabe, cara? Sim, é bizarro, então, né? É uma realidade... Lota 4 Maracanã, né? Cara, é uma realidade bizarra para mim. Sim. Certo? Então, e isso sem sair de casa. Sim. Né? Então, assim... Você imagina que essas coisas... É uma conexão de alto nível, né? Se a gente pensar que a sociedade é um cérebro, agora os neurônios, eles jogam informação para milhares de outros neurônios mais facilmente, né? E aí, isso que você falou é legal, cara, porque eu vejo a sociedade também como um cérebro, como um sistema de processamento de informação, né? A gente é os neurôniozinhos aqui se conectando, criando um fluxo de informação. Tem uma coisa que é interessante, que eu estava falando com outras pessoas que fazem podcast, que é essa coisa
dos podcasts ter um nicho, né? Eles vão criando um nicho. Às vezes naturalmente, sim, né, sim. cara? Traz um cara... E não é naturalmente. Traz um cara que falou sobre outro assunto, deu um monte de visualização, automaticamente você já começa a prestar atenção em gente que está falando sobre esse assunto em específico, é verdade. Certo? Então, você vê, o cara não está mais escolhendo. O cara do podcast. A audiência já está escolhendo por ele. É bom que seja assim. Sim. Você faz as coisas para a audiência, você não faz para você mesmo só apenas. Você nunca faz as coisas só para você mesmo. Sim. Você nunca, a gente está sempre conectado. É esse sentimento de comunidade, é esse sentimento de conexão que a gente tem que entender. O fato de a gente estar conectado não quer dizer que a gente possa, em alguns aspectos, estar se opondo. A gente pode se conectar e se opor. Aliás, se opor é importante para o processamento de informação. No cérebro isso ocorre. Quando alguns neurônios se ativam, ele inibe a atividade dos outros. Certo? Sim. E isso é importante para a gente organizar as informações. Então, a gente tem que entender que a gente tem um sistema que está se conectando mais. E esse sistema ainda está aprendendo a se organizar. Ainda está aprendendo como é que ocorre esse fluxo. Sim. A internet está na era medieval, a gente gosta de falar. A internet está se auto-organizando. A gente está com uma sociedade medieval. Estamos na época da caça às bruxas agora. Eu diria que a gente está numa época onde a gente tem uma disponibilidade muito grande de informação, que a gente não tem mais referências de verdade em relação a essas informações. Tem referências, pô. Eu e você, sim. Sim. Eu e você, sim, mas a maioria das pessoas... A referência é a Anitta. A referência é outras, né? Então, eu acho que a gente está num momento onde essas questões vão surgir. E tem vários sintomas disso. Agências de checagem são sintomas disso, certo? Então, a informação, ela não pode... A informação, seja no sistema nervoso central, seja na sociedade, ela sempre vai estar submetida a um sistema de controle. Sim, a gente quer que esse sistema de controle seja o mais amplo possível. Democrático. Né? Que o tio Zezinho lá consiga ter acesso à informação de qualidade, que, de certa maneira, ajude ele a construir um conjunto... Eu vou querer uma... Estou com a boca seca. Um conjunto epistemológico, velho, que melhore as operações que ele tem no ambiente dele. Certo? Então, para mim, isso é importante. Por isso que eu te falo, quando a gente vem aqui, eu, Wesley, ou outra pessoa, falar sobre cérebro, falar sobre sono, falar sobre atividade física, a importância dela para a saúde mental, falar sobre como que, de certa forma, a gente constrói nossa realidade, tudo isso, para mim, é muito mais importante. Porque isso, cara, vai ajudar a pessoa que está lá deprimida e que está... Ou a pessoa que não está conseguindo se organizar, não está... buscar elementos que possibilitem que ela se organize melhor, tenha um melhor desempenho nas relações afetivas. É um fortalecimento do indivíduo, né? A psicologia, ela nasceu como uma forma de controle do indivíduo, certo? E ela também é uma forma de controle do indivíduo quando ela abre esse espaço de fala, que é um espaço onde você tem, talvez, a verdadeira liberdade de expressão. Lá você pode falar o que você quiser. Certo? Sim. Lá você pode falar um absurdo, porque ele é permitido. E por que ele é permitido? Porque não é você que fala. E porque não vaza na internet, né? Porque não vaza na internet, não é você que fala. Sim. Certo? Como assim não é você que fala? Não é você que fala. É tuas crenças que falam. Mas se vazasse para a internet, eles não iam fazer essa diferenciação. Não, mas tudo bem. Mas é que quando você consegue ouvir tuas crenças falando... fica mais fácil de você entender como elas te controlam. Sim. Certo? E daí, quando você entende como as tuas crenças te controlam, você aumenta um pouquinho, assim, teu grau de liberdade. Mas é um pouquinho, quase infinito mesmo. Porque esse conhecimento, ele já vai passar a te controlar. Sim, você muda o grau de controle, né? Você muda os parâmetros do controle interno. Dispositivo de controle interno. A política é mais ou menos... A política externa é mais ou menos a mesma coisa. Pode crer.